Tudo bem, pessoal? Marcelo Generoso, aqui psiquiatra, professor da AF Educação Médica. Sejam bem-vindos ao nosso videocast Papers Update do nosso curso de atualização em psiquiatria. Essa é a primeira edição do nosso videocast Papers Update. É com muito orgulho aqui que damos início a esse pontapé inicial dessa jornada de atualização em psiquiatria e explicando um pouco para vocês, né, qual que é a ideia desse videocast e o formato. O videocast, pessoal, está baseado na discussão de alguns artigos científicos, né, passam por um crivo aí da nossa equipe, uma seleção daqueles artigos mais relevantes, mais importantes para a prática clínica de vocês. Esses artigos vão ser sempre discutidos, né, destrinchados aqui com vocês, com algum convidado, né, especialista na área, com entendimento de pesquisa clínica e rigor científico, metodológico também. Hoje vamos começar aí com 3 artigos super interessantes. Antes disso, né, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Dr. Pedro Shozawa. Dr. Pedro, médico pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, psiquiatra pela mesma instituição, doutorado pela mesma instituição, um pesquisador de extrema relevância no cenário da psiquiatria nacional, com inúmeros trabalhos publicados em periódicos internacionais, ali no PubMed. Então é com muito prazer que recebo aí para essa primeira edição, Dr. Pedro Shozawa. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Obrigado, Dr. Marcelo. Um prazer muito grande estar aqui, ainda mais para discutir artigos científicos, né? Eu acho que realmente hoje, em tempos de informação, como você muito bem colocou, tem uma curadoria adequada do conhecimento, né? Saber realmente qual artigo, qual paper eu tenho que olhar, né? Como olhar para esse paper é um diferencial que a gente está oferecendo aqui. É isso, Dr. Pedro. Então vocês talvez tenham essa dificuldade, né? Pessoal em casa, qual artigo que eu leio, qual periódico eu vejo. O Papers Update ele vem para dar resposta a isso, né? Então nós vamos ter esse trabalho aí para vocês, para conseguir entregar esse conteúdo já selecionado, esse conteúdo já discutido aqui entre nós. Vocês vão acompanhar essa discussão e depois também receber os materiais aí do curso de atualização em psiquiatria. Então vamos dar início, né? Então, pessoal, em tela, por favor, o nosso primeiro artigo. Aqui o título, né? O resumo em português aí para vocês, né? A xanomelina tróspio no tratamento da esquizofrenia, né? Então acostumem-se aí com esses nomes bem diferentes, né? A gente ainda não tem a xanomelina aqui no Brasil, mas provavelmente vai ser essa a tradução, né? O tróspio nós já temos, né? Então é uma molécula associada, né? Uma associação de 2 moléculas, a xanomelina, uma medicação agonista colinérgica central, com o tróspio. O tróspio é um antagonista colinérgico de ação periférica. Então é feita uma associação dessas 2 moléculas para essa nova medicação chamada Cobenfy, nos Estados Unidos, aprovada pelo FDA agora no mês de setembro do ano passado. Então uma aprovação super recente aí do FDA. Então vamos ao próximo slide aí, pessoal, só para vocês terem uma visão do artigo, né? Então o título: Efficacy and Safety of Xanomeline Trospium Chloride in Schizophrenia, a Randomized Clinical Trial. Esse artigo foi publicado no JAMA Psychiatry, né, em agosto de 2024. Veja que logo no mês seguinte, ali a gente teve a aprovação pelo FDA de uma medicação que promete aí mudar o paradigma no tratamento da esquizofrenia. A instituição principal, né, o laboratório que conduziu esse estudo, Karuna Therapeutics, né, na Universidade do Texas e na Universidade de Indiana também. Esse estudo foi conduzido de abril de 2021 a dezembro de 2022. Então vamos agora ao paper, Dr. Pedro. O que esse estudo investigou? Então vamos destrinchar aí esse estudo. Muito bem. Então, pessoal, esse é um artigo super recente e, na minha opinião, de grande impacto, né? Traz aí consigo uma possibilidade grande de uso clínico, porque vamos lembrar, né, pessoal? A gente tem aí, desde o final dos anos 50, no comecinho dos anos 50, na verdade, a mesma classe de remédio para tratar a esquizofrenia. A gente usa bloqueadores dopaminérgicos, é isso que tem e é o que tinha para hoje. Com esse novo remédio que foi testado agora, nessa publicação, tem se inaugurado talvez uma nova possibilidade farmacológica para tratar os pacientes que sofrem aí de quadros de esquizofrenia. Para tanto, né,
esse estudo, então, avaliou a segurança e a eficácia do Cobenfy, né? Dessa molécula, desse nome estranho aí que o Dr. Marcelo colocou, que eu vou chamar de CAR-XT aqui, é uma combinação, então, da xanomelina e do tróspio, para verificar se os pacientes que são submetidos a esse tratamento têm aí melhora dos sintomas de esquizofrenia. Vamos lembrar que esse composto ele é muito interessante porque ele mira basicamente, né, nas vias colinérgicas, que é algo que a gente não tinha estudado, não tinha se debruçado muito até um passado muito, muito recente. Então veja, gente, quando a gente vai testar esse remédio novo, e o objetivo desse estudo foi esse, a gente queria saber, será que usar um remédio que é um agonista, né, colinérgico de receptores específicos M1 e M4 no cérebro podem trazer melhora clínica para esses pacientes? Foi isso que a gente foi testar e, mais ainda, será que foi seguro e bem tolerado para os pacientes? E é sobre isso que a gente tem que falar hoje, gente. Então vamos pensar assim, né? É importante falar sobre um novo remédio, é importante falar sobre um remédio que tem um novo mecanismo de ação que a gente ainda não havia estudado? Com certeza sim. Imaginem, cada um de vocês, que muitos pacientes têm algum grau de dificuldade de aderir a um remédio clássico que faz um bloqueio dopaminérgico, seja porque o remédio não funciona por uma série de fatores, seja por questões de aderência, pessoal. A gente sabe que os pacientes que tomam antipsicóticos, típicos ou atípicos, tendem a ter efeitos adversos que às vezes impossibilitam que a gente consiga chegar em doses mais efetivas ou que impossibilita o paciente de fazer o uso mesmo em doses menores por conta de efeito adverso. Sabidamente, aqueles sintomas extrapiramidais que a gente observa com frequência, que às vezes são estigmatizantes e limitam muito a qualidade de vida do paciente, ou ainda os efeitos relacionados ao aumento da prolactina, que também são muito limitantes para vários pacientes. Será que a gente consegue usar então um remédio que, por fazer um agonismo colinérgico, né, central, teria aí um perfil diferente de efeitos adversos? E já pensando na questão dos efeitos adversos, muito elegantemente, quem bolou aí essa combinação já pensou, vamos usar um agonista colinérgico, né, M1 e M4, provavelmente eu vou ter aí efeitos adversos de fazer um agonismo colinérgico no cérebro, que você já sabe muito bem. Por exemplo, náusea, né, vômitos, enjoo, né, efeitos aí gastrointestinais. Então já se associou, né, o tróspio aí, que é um antagonista colinérgico periférico, sabendo, poxa, se eu vou fazer um agonismo central e periférico, né, com a molécula ativa, talvez eu já associando um antagonista periférico eu já consigo minimizar a possibilidade de efeitos adversos se eles ocorrerem. Muito elegante essa combinação e é isso que foi testado. Isso é interessante, né, Pedro? Até desculpa interromper, mas acho que é uma coisa importante, porque isso, pessoal, essa molécula, né, a xanomelina, ela já havia sido estudada na década de 90, em estudos aí para Alzheimer, né? Então, isso foi deixado, né? Foi meio que esquecido ali pela indústria farmacêutica, justamente pelos efeitos colaterais, né? Periféricos. Então, a molécula, ela não sabe exatamente aonde ela está, né? Então, ela vai atuar onde ela achar o receptor. Então, esse foi um dos motivos de se descontinuar aí essa molécula lá na década de 90. Então, foi estudado a xanomelina para a melhora de cognição em pacientes com Alzheimer. E aí isso foi deixado de lado e agora foi resgatado com essa proposta inovadora da gente associar uma outra molécula para combater esses efeitos colaterais periféricos. Pode parecer meio estranho, né, Pedro? Poxa, mas como que a gente vai ter um efeito agonista muscarínico central e agora vai ter uma molécula para antagonizar? Por que isso é possível? Porque a molécula, o tróspio, ela é uma antagonista colinérgico de ação periférica, ela não passa a barreira hematoencefálica. E é por isso que a gente consegue ter essa ação positiva, né, do agonismo colinérgico, muscarínico, e em contrapartida a gente conseguir combater esses efeitos colaterais periféricos, né, principalmente gastrointestinais, né? Não, perfeito. E aí, pessoal, tá aí setado uma molécula que talvez seja segura e efetiva. Vamos ver se funcionou ou não. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, estudo super elegante, publicado numa das revistas de maior impacto, né, que a gente tem em psiquiatria. Foi um ensaio clínico fase 3, né, um estudo multicêntrico, um estudo
com rigor científico muito, muito alto. Randomizado, né, os pacientes são randomizados, né, para o grupo ativo ou para o grupo placebo. É duplo cego o estudo, né, tanto o avaliador quanto o paciente não sabiam ali qual grupo ou qual remédio o paciente estava recebendo, se era o remédio ou o placebo, e foi controlado então por uma pílula, por um remédio que mimetizava ali as características daquele composto novo. Então, um ensaio clínico, fase 3, randomizado, duplo cego e placebo controlado, é hoje, né, configura hoje entre os trabalhos de maior rigor, de maior assertividade científica. Os dados, as conclusões desse tipo de estudo são conclusões que devem ser vistas de maneira bastante conclusiva, né? É uma metodologia muito, muito rigorosa e que permite a gente fazer conclusões mais robustas, né, para um lado ou para o outro, dependendo do que o estudo encontra. E aí, pessoal, que eles estudaram quem? Então foram estudados aí 256 pacientes com esquizofrenia e na vigência de sintomas psicóticos, então 256 pacientes, imaginando que a prevalência de esquizofrenia é 1% da população, não deve ter sido muito fácil, né, recrutar esses pacientes e ainda mais pacientes com sintomas positivos, sintomas agudos. Porque vocês devem lembrar que os pacientes caminham na história da esquizofrenia muitas vezes com uma diminuição de sintomas positivos e os sintomas negativos vão sendo mais sobressalentes à medida que a doença avança. Então eles conseguiram lá 256 pacientes, né, que tinham pelo menos 2 sintomas positivos aí de moderado a grave. Então são pacientes com quadro agudo, com quadro muito exuberante da doença. E é para lembrar, né, pessoal, dá uma olhada sempre no DSM, os sintomas positivos da esquizofrenia são aqueles que vêm da disfunção, né, de uma via específica, da disfunção da via mesolímbica, na teoria clássica da esquizofrenia. Então, delírios, alucinações, né, desorganização, agitação, são sintomas positivos. Os pacientes tinham que ter pelo menos 2 desses sintomas. Lembrando que o diagnóstico, então, se o paciente tem esquizofrenia ou uma outra condição, era feito lá com base nos critérios do DSM-5, que você também conhece, e da entrevista do Mini, que também é uma entrevista semi-estruturada aí para a gente conseguir acessar os sintomas dos pacientes. Então havia um rigor, né, bastante importante, se o paciente tinha ou não esquizofrenia, ele tinha que preencher os critérios todos. E aí, lembrando, pessoal, que uma vez que o paciente preenchia esses critérios, ele tinha que ter sintomas positivos, né, de moderados a graves. Então veja que era uma amostra aí que me chamou muita atenção. A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse estudo, que esse paciente às vezes é difícil encontrá-lo, né? É um paciente que está muito produtivo, que está muito sintomático, e eles conseguiram aí 256 pacientes para começar a pesquisa. Então é algo que eu acho que já vale um mérito aí de quem fez o trabalho para conseguir essa amostragem que não é simples. Um estudo grande, né, Pedro? Não, assim, de grande. um ensaio clínico randomizado com esse rigor metodológico, 256 pacientes é um número relevante. Né? Exatamente, pessoal. Veja que a gente não está falando de depressão, que a prevalência é maior, está falando de pacientes que provavelmente, né, tinham quadros muito chamativos, né? Então, como a estrutura desse trabalho deve ter sido complexa. E aí o que acontecia? Os pacientes recebiam uma dose aí inicial de 50 miligramas da xanomelina, né, e 20 miligramas do tróspium, e isso era ajustável até doses de 125 para 30. Né? Então tinha um escalonamento dessa dose e eles ficavam nessa faixa terapêutica. Tomadas 2 vezes ao dia, né, Pedro? Então, a medicação, pessoal, até é interessante, né? A gente ainda não tem disponível aqui no Brasil, mas é bom vocês já irem se habituando, né? A tomada do Cobenf, né? A gente fala aí o nome de marca, né? O CAR-XT, como eles colocaram no estudo, depois foi patenteado aí, para a gente aí se familiarizando e entender que, olha, essa medicação é para ser tomada 2 vezes ao dia, né? Então isso era escalonado, né, conforme ali a resposta terapêutica do paciente e assim por diante. Exatamente. E aí, pessoal, né, vocês vão continuar vendo aqui no slide, ó. O placebo era um cápsula sem o princípio ativo, né, bem controlado, para a pessoa realmente ter o efeito mimetizado ali do que estava acontecendo, e foi um estudo que acompanhou esses pacientes por 5 semanas. Né? Da inclusão do paciente até o fechamento da análise, foram 5 semanas de duração do estudo. Tá bom, Pedro, o que eles mediram então? E aí, o que o pessoal mediu? Gente, eles mediram a melhora ou não dos sintomas psicóticos, de acordo com a PANSS, a escala aí mais utilizada, o padrão ouro, que a gente usa para avaliar tanto sintomas positivos,
negativos quanto cognitivos da esquizofrenia. E como desfecho secundário, eles utilizaram aí os subscores da PANSS, então vamos analisar isoladamente só os sintomas positivos, só os sintomas negativos, só os sintomas cognitivos e escalas de qualidade de vida, além de monitoramento de efeitos adversos. Vale lembrar, pessoal, quando a gente faz um estudo, a gente sempre tem que escolher, ó, eu quero pensar em um desfecho. Então, qual é o alvo, qual é o objetivo final do seu estudo? E para esse estudo, eles quiseram observar a melhora dos sintomas psicóticos na PANSS. Então, esse era o desfecho primário. Os outros desfechos vêm aí como análises mais exploratórias que a gente faz, mas o rigor científico, o cálculo do tamanho da amostra, tudo isso é feito para o desfecho primário. Então, grava aí com você. Toda vez que você ler um artigo científico, olha lá qual foi o desfecho primário. Esse desfecho primário é o que mais importa. Todo o cálculo estatístico, tudo que for feito do ponto de vista metodológico, foi feito pensando nesse grande final. Tem outras conclusões, mas elas não foram feitas de maneira tão rigorosa. Pensem assim, o que importa é o desfecho primário. Então, a PANSS está aí, é uma escala que você provavelmente já conhece e que deve e pode usar no dia a dia. E aí, pessoal, então o que aconteceu? Né? O Dr. Marcelo estava aqui olhando esse estudo, né, selecionou com muito cuidado essa super publicação, e a gente viu que em 5 semanas, aqueles pacientes, né, com quadro agudo, com quadro muito sintomatológico de esquizofrenia, com sintomas positivos, tiveram em 5 semanas uma redução média de 20,6 pontos na PANSS. Então eles tiveram uma redução expressiva de 20 pontos, comparando com o placebo, que teve uma redução de 12 pontos. Pessoal, essa diferença, né, de quem tomou o Cobenfy e quem tomou o placebo é uma diferença expressiva que foi estatisticamente significativa. Ou seja, isso não se deve ao acaso, não se deve a outros fatores. Realmente o remédio foi superior ao placebo para a redução ou para a melhora dos sintomas de esquizofrenia. Isso é muito, muito interessante, com um P bastante significativo. Lembre você que na ciência a gente considera os valores de P significativo aqueles menores do que 0,05. A gente tem aqui um P bem menor do que 0,05. Então, veja, a gente consegue aí um primeiro grande resultado para o desfecho primário, que os pacientes apresentaram uma melhora na PANSS de maneira expressiva em comparação com o placebo. Só mais um comentário para você que gosta de artigos científicos. Todo mundo vai dizer assim, Pedro, mas o grupo placebo melhorou também, como que pode? Pessoal, o grupo placebo sempre melhora, porque existe um efeito na ciência que a gente chama de efeito placebo, né? Onde as pessoas, por fazerem parte de um protocolo, por tomarem uma medicação, acabam sempre tendo uma melhora clínica parcial. E aí, esse é um efeito aí ainda muito nebuloso, ninguém entende ao certo como ele acontece, por isso que a gente sempre tem que ver uma diferença significativa. O placebo vai ter queda, vai ter melhora, mas será que o meu remédio, a droga que eu estou testando, teve uma melhora que foi estatisticamente superior ao placebo? Ou seja, ela melhorou o que o placebo melhoraria e mais um pouco para mostrar a força que aquele remédio tem. Então, aí a discussão por que o placebo também melhora, e ele cá entre nós sempre apresenta algum grau de melhora. E até nesse estudo específico, né, Pedro, para que se vocês forem ler, pessoal, o artigo original, o estudo foi feito com pacientes hospitalizados, né, o que por si só, em um paciente psicótico, deixar ele num ambiente mais protegido, mais restrito, sem estímulos ali do conteúdo delirante daquele paciente, isso por si só já tem um efeito organizador, né, que também pode se refletir nessa melhora que foi aferida ali pela PANSS, né? Então isso é outro fator que a gente pode considerar como uma limitação do estudo, que a gente vai abordar mais para frente, mas também talvez explicaria parte desse efeito placebo aí que foi descrito. Perfeito, né? Como o Dr. Marcelo disse, pessoal, não acha ruim que tenha efeito placebo, o seu remédio precisa ser melhor ainda que o placebo. Tem uma coisa que é interessante, né, Pedro? A gente costuma entender aí o efeito placebo como nosso melhor amigo na prática clínica, né? É lógico que na pesquisa, a gente como pesquisador tenta de todas as formas tentar reduzir e mitigar o efeito placebo. Mas na clínica, pessoal, eu considero o placebo o meu melhor amigo, né? Então, quanto mais a gente conseguir ter ferramentas para auxiliar aquele paciente, isso é super bom, né? Isso é positivo. Tudo que for ajudar é ótimo para a gente, mas na pesquisa clínica isso é realmente uma luta eterna, né, do pesquisador contra o efeito placebo ali. Excelente, exatamente.
E aí, pessoal, então o primeiro achado, o primeiro desfecho maravilhoso desse estudo é que realmente, né, o Cobenfy aí foi superior ao placebo para aqueles pacientes, como o Dr. Marcelo lembrou, que estão hospitalizados, mas apresentaram uma melhora do seu quadro de maneira significativa. Então isso foi um super achado. E a primeira molécula, pessoal, que consegue isso sem o efeito de antagonismo D2, né? Por isso que esse estudo está, sim, sendo considerado revolucionário, né, na psicofarmacologia e no tratamento da esquizofrenia. Exatamente, pessoal. Imagina que se testou uma nova teoria, uma nova maneira de olhar para a psicose, e do ponto de vista clínico ele foi relevante. Então está todo mundo aí muito satisfeito e ansioso para ver os desdobramentos. E aí, pessoal, uma vez que, beleza, ele funcionou, deu tudo certo, mas foi seguro? Porque lembra que parte, né, dessa discussão toda foi, olha, a gente vai usar uma molécula, né, que faz aí uma ação colinérgica, vamos ver se vai ter muito efeito adverso, afinal de contas, uma das justificativas para usar essa molécula é falar mal dos efeitos adversos dos bloqueadores dopaminérgicos. Se ela tiver mais efeito adverso, talvez não tenha tanta vantagem assim. E olha que legal, pessoal, vamos ver aí no slide. Fomos estudar a segurança e a gente viu que os efeitos adversos mais comuns aí do Cobenfy foram aqueles efeitos colinérgicos que a gente já esperava, né? Mas náusea em 19% dos casos, dispepsia, vômitos e constipação. Então veja que houve aí a presença de alguns efeitos adversos, mas que não posso dizer que são muito expressivos ou pouco expressivos. Para aquele paciente que experimenta isso de uma maneira muito angustiante, aquilo deve ser expressivo. Mas veja, eu não estou falando de parkinsonismo, de hiperprolactinemia, eu estou falando aqui de efeitos gastrointestinais. Poucos casos de efeitos motores extrapiramidais e ganho de peso. Então veja, efeito adverso, pessoal, sempre vai existir. Tem estudos que mostram que tem gente que toma placebo e tem efeito adverso. Então, o efeito adverso sempre vai existir. Mas a gente tem que pôr aí na balança, né? Será que esses efeitos vão ser limitantes ou não? E aí, é claro, eu não estou dizendo que esse é um remédio 100% seguro, que não vai ter nenhum efeito adverso, isso não existe, mas para você já saber, quando chegar o remédio, quando eventualmente você tiver que usá-lo para um paciente ou for usá-lo, fique atento nesse perfil aí de efeitos adversos gastrointestinais. Isso para dizer o seguinte, né, pessoal, foi uma primeira grande pesquisa, provavelmente os laboratórios vão acabar mexendo aí nos antagonistas periféricos, regulando dose, purificando a molécula, fazendo ajustes, sempre mirando em diminuir efeito adverso. O Dr. Marcelo deve concordar comigo, mas hoje, pessoal, seja lá qual for o quadro que você for tratar na sua vida, efeitos adversos são limitantes. Tem que ser levado em conta antes de você decidir qual remédio vai escolher para o paciente. Mas me parece que, em comparação, aí, se você pensar com os antipsicóticos típicos ou atípicos, o efeito gastrointestinal não é algo tão limitante quanto seria, em média, os efeitos, né, de bloqueio dopaminérgico que a gente vê dos outros remédios. Né? A gente está mudando, né, Pedro, o perfil de efeitos colaterais, então a gente está mudando daqueles efeitos colaterais mais significativos em relação à lentificação, tremores, ganho de peso, aquilo que a gente vê mais nos pacientes ali em tratamento com as medicações antagonistas D2, e estamos mudando aí, pelo menos para essa molécula, para outro perfil de efeitos colaterais. Você acha que isso vai ser uma limitação, sim, Pedro, para o uso aí dos pacientes? Porque um dos objetivos dessa medicação é a gente conseguir melhorar as taxas de aderência. Vocês sabem que o maior motivo aí da reinternação do paciente com esquizofrenia é justamente a parada, né? A interrupção ali do uso da medicação antipsicótica. Então talvez essa seja uma forma de melhorar a aderência. Com certeza. E aí, pessoal, olha que importante isso que o Marcelo está comentando, né? O grande problema hoje que a gente tem, os pacientes que estão tratando esquizofrenia, vem das complicações. O paciente, ele padece de síndrome metabólica. A gente sabe que hoje essa questão do impacto metabólico como efeito adverso dos remédios antipsicóticos, ele é muito grande, não é? Além da questão motora, que também é muito estigmatizante e limitante. Mas, no entanto, você tem que ficar atento. Por quê? Porque o paciente, quando começa com muita náusea, às vezes é limitante, eu tomo remédio, eu tenho náusea, eu não consigo tomar. Você tem que fazer um convencimento, ou na verdade uma psicoeducação com o paciente, para dizer, olha, esses efeitos podem diminuir, vamos manejar isso com outros sintomáticos, para garantir
que aquele remédio vai no final do dia, na balança, ter mais benefícios do que problemas. Mas a gente sabe, gente, efeitos gastrointestinais, via de regra, são algo que impactam ou limitam um pouco o uso. Então não adianta eu achar que é um efeito menos grave do que ter parkinsonismo. O paciente que tem que tomar o remédio. Então já fica uma sugestão. Para qualquer remédio que você for usar para o seu paciente que tem efeitos gastrointestinais, parta de uma boa psicoeducação. Orienta o paciente, ó, você vai sentir isso, faça mudanças comportamentais, porque no final do dia o que a gente quer é que ele tome o remédio. Sim. Não é? Sim. Vamos seguir, Pedro? Vamos seguir. Próximos ali. Aí. Então, pessoal, por que esse estudo aí realmente foi importante? E o Dr. Marcelo trouxe aí com muito cuidado para a gente. Primeiro porque, se eficaz, como a gente acabou de ver que ele já se mostrou no primeiro estudo, o Cobenfy inaugura aí uma nova possibilidade terapêutica para além dos bloqueadores dopaminérgicos. Veja que a gente está falando de remédios aí do comecinho dos anos 50, né, que não mudaram, a gente não conseguiu grandes avanços e hoje, pela primeira vez, a gente começa a ver uma possibilidade diferente de ação. Depois, pessoal, porque com esses efeitos gastrointestinais, apesar de serem efeitos que podem incomodar o paciente, por termos menos efeito metabólico, por talvez menos ação de parkinsonismo e de ação na prolactina, talvez a gente tenha melhor aderência, melhor adesão do paciente a essas medicações. E por final, pessoal, a gente está falando talvez da inauguração de uma possibilidade gigantesca de modulação de outros receptores, né, uma nova maneira de entender a ação dos remédios que vão melhorar a esquizofrenia, é uma coisa que a gente não tinha até então. Então acho que a comunidade científica está bastante animada com tudo isso, né? Uma nova classe que pode se inaugurar e com certeza no final do dia, pessoal, garantir que os pacientes tenham acesso a uma nova estratégia de tratamento e talvez com menos efeito adverso, que é o que a gente quer no dia a dia. Lembre, quando a gente fala de esquizofrenia, é tudo sobre aderência, porque o paciente com esquizofrenia que não faz o uso adequado de medicação tem um prognóstico muito pior do que aquele que faz, né? Perfeito, Pedro. Vamos seguir para as limitações, né, pessoal? Então, acho que isso a gente abordou, né? Então, é um período curto do estudo, né? A gente tem 5 semanas. A população foi de pacientes hospitalizados, então essa é sim uma limitação do estudo. E uma eficácia limitada nesses sintomas negativos, que são também um desafio para os pacientes em uso de antagonistas D2, né? Uma hipótese é que esse agonismo M1 na via mesocortical tem um efeito pró-cognitivo nesses pacientes em uso dessa nova molécula. Os efeitos gastrointestinais também, como a gente já mencionou. Os pontos chaves, Pedro, para a gente encerrar então, esse pessoal, estudo. Muito bem, ó, grava aí com você. Essa nova molécula está se mostrando o seguinte, talvez uma nova maneira, uma nova classe de ação antipsicótica para além dos antipsicóticos que a gente usa hoje e temos que lembrar que existem algumas limitações. Foi um estudo muito curto, né, e foi um estudo feito com pacientes hospitalizados, mas tem se olhado com bons olhos para uma nova maneira de tratar esquizofrenia. Então é isso, pessoal. Aqui no YouTube já abordamos aí o uso dessa nova molécula, o Cobenfy, para o tratamento da esquizofrenia, esse novo paradigma aí que se quebra no tratamento da esquizofrenia. Para você que é nosso aluno do curso de atualização em psiquiatria, vamos seguir agora na plataforma com a abordagem, né, com o entendimento de 2 novos artigos. Um deles abordando a associação do brexpiprazol com a sertralina para o tratamento de estresse pós-traumático e o outro artigo abordando o uso de agonistas GLP-1 para o tratamento de pacientes com dependência de álcool. Então nos vemos na plataforma do curso de atualização em psiquiatria.